A última ceia. Este evento não foi apenas uma refeição comum. Ele marcou o início de um novo pacto entre Deus e a humanidade e trouxe à tona revelações e gestos que ecoam até os dias de hoje. Imagine estar ali, naquela sala, ao lado de Jesus e seus discípulos, sentindo a tensão e a expectativa no ar, enquanto o destino de toda a humanidade começava a ser traçado. Os discípulos, como bons judeus, se preparavam para comemorar a libertação do Egito. Mas Jesus sabia que aquela noite seria diferente de todas as outras. Ele sabia que não haveria outra Páscoa como aquela. Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Perguntaram os discípulos. Então, Jesus lhes deu instruções precisas, enviando Pedro e João a Jerusalém para preparar tudo em uma casa já designada. O que os discípulos não sabiam era que aquele momento era muito mais do que um simples jantar. Quando todos se sentaram à mesa, algo especial começou a acontecer. Jesus se levantou, tirou o manto e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Um gesto simples, mas que carregava um peso monumental. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, disse Jesus. Ali, ele ensinava sobre humildade, serviço e o verdadeiro amor ao próximo. Mas a atmosfera ficou pesada. Enquanto partia o pão e compartilhava o vinho, Jesus fez algo que surpreendeu a todos. Ele olhou para os discípulos e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. O pão, símbolo de seu corpo prestes a ser quebrado na cruz. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. O vinho, representando o sacrifício que estava por vir. Cada gesto, cada palavra, era um anúncio claro do que ele estava prestes a enfrentar. Mas ali, naquela mesma mesa, estava Judas. Jesus sabia o que estava no coração de Judas, e ainda assim, não o afastou. Um de vocês me trairá, disse Jesus, trazendo inquietação entre os discípulos. Judas, tentando esconder sua culpa, perguntou: Porventura sou eu, mestre? E Jesus respondeu calmamente: Tu o disseste. O momento da traição estava próximo, mas ainda assim, Jesus permaneceu firme em seu propósito, sabendo que seu sacrifício era necessário. Naquela mesma noite, Pedro, com toda sua paixão e coragem, jurou lealdade inabalável a Jesus. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei, disse ele. Mas Jesus, com olhar compassivo, revelou a Pedro: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Um aviso que cortou o coração de Pedro, mas que revelava o quão frágeis somos em nossa fé. A última ceia não foi apenas uma refeição. Foi o momento em que o antigo pacto foi quebrado e um novo começou. Foi a noite em que Jesus mostrou o maior ato de amor: entregar-se por toda a humanidade. Ele instituiu a Eucaristia, uma celebração que até hoje une milhões de cristãos ao redor do mundo. E naquela mesa, ele nos deu o maior exemplo de humildade, amor, perdão e sacrifício. E você, ao refletir sobre esse momento tão profundo e cheio de significado, como tem se preparado para viver o amor e o sacrifício que Jesus nos ensinou? Como a humildade e o serviço se refletem em sua vida diária? Lembre-se, assim como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele nos chama a viver uma vida de entrega e serviço ao próximo. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe como a última ceia impacta sua vida e sua fé. E se você deseja caminhar ao lado de Cristo, vivendo o exemplo que ele nos deixou, aceite hoje o convite de segui-lo. Até a próxima, e que Deus te abençoe.